Olá, queridas! A paz do Eterno, que o Eterno venha vos abençoar nesse dia e quero deixar aqui uma mensagem para os nossos amigos em nome de Yeshua. Bom, às vezes surge sempre as perguntas sobre o dízimo. Eu já respondi sobre o Maaser, tem um vídeo na internet, no YouTube, no Facebook, falando sobre o Maaser Rishon, Maaser Sheni, quem recebeu o dízimo, né? É claro, é fato, é evidente que o dízimo é uma instrução que envolve o templo sagrado e o sacerdócio, né, levítico. Não há dúvidas que o dízimo ele depende do templo, ele dependia dos levitas. Só os levitas eram os receptores e só o templo era o lugar onde era levado. A única casa do tesouro que existe é o Beit Hamikdash, que não existe há 2000 anos. Então o dízimo tinha outras implicações também sobre o dízimo. Por exemplo, só podia dar dízimo quem era judeu, porque dependia do templo. Então, para entrar no templo tinha que ser circuncidado, não podia ser, né, um goi, um gentil, porque o gentil não era circuncidado. Se ele quisesse ser um dizimista, ele tinha que fazer o quê? Deixa eu ajeitar aqui. Ele tinha que se circuncidar, se tornava um prosélito, se tornava comum natural. Aí podia dar dízimo no templo sagrado, porque aí ele podia entrar no templo. Existe até no judaísmo um rabino muito conhecido, Yosef Akiva, né? Se não falha a memória, o Akiva, né? Ele era prosélito. Então tem vários rabinos que são destaques no meio do povo de Israel e não eram judeus exatamente. Mas para entrar no Beit Hamikdash tinha que ser circuncidado. Mas nós temos um caso, né, o caso do Cornélio, que ele não era um judeu, mas ele era um gentil que fazia de tzedaká o povo de Israel. Na tua Bíblia vai estar esmola, né? Então o que acontece? Na tua Bíblia vai estar esmola. O que acontece? Cornélio ele dava tzedaká, mas Cornélio era o quê? Era um gentil incircunciso. Então eu vejo que Cornélio ele não podia dar dízimo, ele era gentil, ele não era circuncidado, pela lei não podia. As pessoas precisam entender a interpretação da lei. Cada mitzvot, cada mitzvah, ela tem uma explicação e ela tem uma forma de seguir. Não se segue as leis sem orientação. Por isso os rabinos dizem que tem que ler a tradição oral, a lei oral, né, a halahá, para poder interpretar a lei. Por quê? Dízimo. Tem uma implicação disso que eu não posso sair daquele contexto. Para mim falar do dízimo, para eu ser um dizimista, primeiro, eu tenho que ser judeu. Segundo, eu tenho que estar em Jerusalém. Terceiro, eu tenho que produzir na terra. Ou ter boi, ou ter plantações. Ponto. Aí eu posso dar o dízimo. Se eu vivo fora de Jerusalém, eu já não posso dar o dízimo. Se eu sou incircunciso, eu não posso dar o dízimo. Mas eu tenho outras obrigações nesta comunidade, porque é uma comunidade. Então eu posso fazer o quê? O que Cornélio fez. Cornélio era impossibilitado porque a interpretação da lei não deixava ele cumprir. Não podia cumprir. Quem entende de leis, até no nosso país, vai entender a minha linguagem. É muito fácil entender, né? Com a explicação coerente aqui, você vai entender. Você não pode dar dízimo se você está fora de Jerusalém, se você não é judeu, tá? Porque você não podia entrar no templo. Pronto. Né? Se você está impossibilitado de cumprir essa mitzvah, pelos requisitos da própria lei, o Eterno vai burlar a lei dele ou passar pela lei dele e vai te condenar por uma lei que ele deu de uma forma. Você precisa entender isso. Mas existe outras coisas que eu posso fazer. Eu posso dar terumá, que é oferta, para pessoas. Eu posso dar tzedaká para pessoas. Eu não posso ir no templo. Por exemplo, teve uma sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum, que foi construída pelos recursos de um centurião. Os judeus não receberam oferta? Não receberam o dinheiro dele? Por quê? Porque era para a construção de uma casa de oração. Então receberam terumá. Quando a ajuda é para um necessitado, tzedaká,
Quando é para a questão de construir uma sinagoga, eu não posso chamar de tzedakah, mas eu posso chamar de terumá. Da mesma forma, quando o povo saiu do Egito, o Eterno disse, pede ofertas a eles, para construir o Mishkan, o tabernáculo. Eles fizeram o quê? Deram terumá. Então, eu tenho as minhas obrigações como um participante desta comunidade, eu não posso dizimar, mas eu posso fazer terumá, eu posso fazer tzedakah. Então, o que nós não podemos é ser infrutíferos no reino de Deus, no reino de Elohim. Temos que ser frutíferos, temos que dar frutos no meio desse reino do Eterno, porque o reino é dele. Então, o que eu quero deixar aqui para você? Você não é dizimista por essas questões que eu falei, mas você pode fazer terumá, você pode fazer tzedakah. Cornélio, ele era um goi, mas o Eterno disse para ele, Cornélio, as suas orações estão anotadas aqui. As suas ofertas, as suas tzedakah, na realidade tzedakah, estão registradas no meu livro. E Cornélio recebeu Pedro na casa dele, foi cheio do Espírito Santo, sendo um goi, mas era um goi diferente. Ele era um incircunciso diferente. Ele era alguém que amava o povo de Israel e ajudava o povo de Israel e não era infrutífero. O que você não pode fazer é ser infrutífero. Então os dízimos é para os dias de hoje? Não, porque a lei é interpretativa nessa questão. A lei fala dízimo, ásia, depende de Deus estar na terra de Israel, depende do tempo, depende do sacerdote, depende de eu ser judeu. E outra, então, não existe tempo, esse mandamento fica suspenso, da mesma forma que não existe rei. Então, existe alguns tipos de mandamentos que ficam suspensos temporariamente, tá bom? Quando o Mashiach vier, vai restaurar tudo, então o dízimo vai ser dado novamente em Jerusalém, porque vai ser restaurado o culto. O culto não foi restaurado, então não tem sacrifício, não tem nada que era concernente e que dependia do templo, tá bom? Então, você pode fazer o quê? Você pode ajudar uma família que está passando necessidade. Na lei do dízimo, do Massa, existia não só o sacerdote como beneficiário, mas viúvas e órfãos, e os peregrinos. Então, você pode fazer o quê? Você pode ajudar essas três classes de pessoas, né? Viúvas, órfãos, peregrinos, com ofertas, né? Se você quiser dar 10% dos seus recursos para ajudar viúvas, órfãos, você pode, tá? Se você vive numa comunidade, é muito gratificante você também ajudar essa comunidade e sempre também ajudar esses necessitados, porque Paulo diz, honra as viúvas que realmente são viúvas. Honrar ali no texto grego é dar o que elas merecem, o que elas têm direito, tá bom? Então, ajudar o pobre é uma obrigação nossa. Ajudar o necessitado, o viúvo, o órfão, é nossa obrigação. Se não temos dízimo, temos outros recursos para fazer isso. O que nós não podemos é sermos infrutíferos, porque se somos uma comunidade, nós temos que viver um pelos outros, tá? Não existe a regra do dízimo, mas se eu quiser dar, né, o Eterno não me proíbe de eu tirar 10% e dar em forma de tzedakah. Eu posso tirar 5% e dar em forma de tzedakah. Eu posso tirar 5%, dar para os pobres, eu posso tirar 5% e ajudar a minha comunidade. Isso vai ficar a meu critério, tá bom? Mas a lei do dízimo realmente ela não pode ser cumprida por causa disso. Se alguém usar Malaquias 3:10, você tem esse argumento aqui para argumentar o seu líder. O seu líder vai ser refutado por isso que eu estou falando aqui. Ele não tem como te refutar, tá bom? Primeiro que o dízimo de dinheiro foi instituído por um concílio católico, tá bom? E você precisa entender isso. A comunidade de Atos, eles davam o quê? Davam terumá, que é a oferta. Os registros estão aí, claros, em Atos. Eles distribuíam para eles ali a partir das ofertas que recebiam. Terumá. Nem é tzedakah. Tzedakah, quando você ajuda o necessitado, você faz o quê? Justiça para ele. Isso é uma obrigação também de todos da comunidade, sendo judeu ou não judeu. Agora, terumá não. Terumá é quando você quer construir uma sinagoga e pede ofertas. O povo dá. Se eu, por exemplo, o irmão Felipe quer construir uma sinagoga aqui na cidade. Então eu chego aqui e peço vocês ofertas. Isso se chama terumá. Isso não é dízimo. Mas aquilo que eu produzo, eu não teria que dar o dízimo? Teria se você vivesse em Jerusalém, teria que você tivesse o templo e tivesse sacerdote. Se não existe, eu acredito que, primeiro que não era nem 10% dízimo. Tá? Existiam vários dízimos. Maaser Sheni, Maaser Rishon.
e não era dado mensalmente, era dado anualmente e de 3 em 3 anos, e lá tem as especificações do dízimo, tá bom? Se eu pego o mandamento, isolo ele e não entro na cultura da época e os requisitos, eu me atrapalho, tá bom? Então, se você for até ver na nossa lei, né, na nossa lei nacional, existem regras que é para um grupo, existem regras que é para outro grupo. Por exemplo, salário. Existe um grupo que recebe um tipo de salário, outro grupo de outro salário. Tem o grupo da educação, tem o grupo da segurança. Então, cada um ali tem as suas repartições que precisam ser respeitadas. O dízimo também tem que ser respeitado, tá bom? Espero ter respondido as perguntas dos amados. Existem aquelas pessoas que querem dar dízimo. Aí é uma outra questão, né? Aí é voluntário, aí é critério dos amigos, tá bom? Mas por lei, pela Torá, é desta forma. Malaquias 3:10, para ser usado depende do tempo, depende do sacerdote, depende de ser judeu, tá bom? Um abraço a todos vocês, que o Eterno os abençoe, em nome do Mashiach, Yeshua.